Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Fala DF, seu jornal participativo. Eu sou Catiúcia Sotomayor e espero a sua colaboração. Use o seu celular para gravar na resolução mais alta e com um aparelho na horizontal e mande matérias, depoimentos, imagens ou ideias para a gente pelo WhatsApp 61 98211 4948 ou para o e-mail faladfcanal11@gmail.com. E aqui em Brasília, o feriado de Corpus Christi começou cedo na esplanada dos ministérios. Nesta quinta-feira, 31 de maio, é celebrado o Corpus Christi, festa religiosa que lembra a importância da Eucaristia. Um feriado nacional que tem um final de semana mais prolongado. Aqui na capital federal, por exemplo, o dia foi de festas religiosas, shows e entretenimento. Logo cedinho pela manhã, na esplanada dos ministérios, cerca de 500 jovens estiveram reunidos para a montagem do tradicional tapete, que no meio da tarde será usado como passarela para a passagem do corpo e sangue de Cristo, juntamente com todo o clero de Brasília. Já são 40 anos que essa festa é celebrada aqui nessa esplanada. Todo ano agora nós fazemos essa grande festa, a preparação dos tapetes. O terceiro ano que de manhã teve uma corrida de patins também, que para levar ao esporte, a esse encontro também com Deus. E agora temos os jovens que estão preparando os tapetes. No final da tarde teremos a celebração da Santa Missa, com depois essa grande procissão. Celebrar Corpus Christi aqui em Brasília é fazer parte de tudo isso. Às vezes confeccionar um tapete, às vezes só manifestar uma alegria, passar o dia aqui na esplanada, porque temos até o barracão de alimentação, essa vivenciar a graça dessa festa em meio a nós. É um momento da gente parar um pouco, né? E fazer a nossa reflexão, a nossa oração, a nossa meditação e parar um pouco nessa nossa correria do dia a dia. A gente nunca tem tempo às vezes, né? Então esse feriado eu vejo assim, mas para isso mesmo, para a gente fazer a nossa meditação, a nossa oração e saber que Cristo está no meio de nós. Os tapetes são verdadeiras obras de arte e basicamente são confeccionados de areia, serragem, palha de arroz, borra de café e bisnagas de tinta. Tudo isso para simbolizar a celebração da Santa Missa. É o que comentam dos coordenadores do evento, Davi Biza. A gente faz o tapete todo ano, justamente para simbolizar o nosso trabalho que a gente faz para Jesus passar e poder chegar no altar. Todo o símbolo é voltado para o corpo e sangue de Cristo, que é o que a gente celebra na festa de hoje, que é Corpus Christi, a Eucaristia, que é onde Jesus está presente, que tem muito a ver até com o nosso desenho, que a gente coloca o ostensório, que é onde fica a hóstia, que vai passar na procissão, que na realidade é Jesus, e é por isso que no nosso desenho está o rosto de Jesus no centro desse ostensório. Durante todo o feriado de Corpus Christi, alguns órgãos públicos terão seus horários de funcionamento diferenciados. O brasiliense deve ficar atento também ao horário de ponto turístico e eventos religiosos. O metrô, por exemplo, na área do transporte, vai se estender um pouquinho mais. Começou o funcionamento hoje às 7 da manhã e vai se estender até às 9 horas da noite. Então, convidamos a todo o povo de Brasília a vir aqui para a esplanada dos ministérios participar dessa grande festa, observar o finalzinho da confecção desses tapetes e depois celebrar conosco às 5 horas a Santa Missa aqui nessa esplanada. Terminada a missa, teremos a grande procissão com as velas. Traga a sua vela de casa, venha iluminar essa esplanada conosco, recebendo também as 3 bênçãos para os enfermos, pelos governantes, pela nossa pátria como num todo, e pelas nossas famílias, família de sangue, família de trabalho, família de amor, vivenciar Corpus Christi aqui em nossa arquidiocese. E a primeira entrevista de hoje é com a médica dermatologista Thaís Teles, que vai conversar com a gente sobre mitos sobre a saúde da pele e orientar como devemos nos cuidar nesse período de seca e agora frio. Boa tarde, doutora Thaís. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
E para começar, o que a gente deve fazer para deixar a pele saudável nesta época do ano? Então, a pele, ela sofre diretamente nesse período do ano mais seco, porque ela é a nossa primeira barreira de proteção. Então, os cuidados eles têm que ser redobrados nesse período, com uma hidratação mais intensa, com produtos de preferência sem cheiro e sem cor, porque são menos alergênicos, banhos mais rápidos, morno para frio, sem usar bucha, sem esfregar a pele, porque isso está contribuindo para desgastar a nossa barreira, que já está um pouco mais sensível nessa fase do ano. Você falou da bucha. As pessoas costumam usar a bucha vegetal achando que estão fazendo certo e cuidando da pele. Então, isso não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa. Por quê? Na verdade, o banho, ele tem que tirar só mesmo a sujeirinha da pele. A bucha acaba removendo um pouco, em excesso, a nossa barreira de proteção e acaba danificando. Ela fica mais suscetível à alergia, fica mais suscetível à irritação, principalmente para aqueles pacientes que são atópicos, que têm a dermatite atópica. Em relação à dermatite atópica, que a minha filha tem, muitas crianças têm, Muitas. o que fazer com essas crianças, com essas pessoas que sofrem desse problema? A dermatite atópica ela é uma doença inflamatória da pele que é crônica e que tem períodos de agudização, principalmente nessa época seca do ano. Tem que intensificar os cuidados mesmo de hidratação, evitar, por exemplo, piscina por períodos prolongados, o suor acaba irritando as regiões de dobras, que são as áreas mais afetadas, perfume, esmalte, todas as coisas que têm cheiro e cor acabam danificando um pouco mais a pele, deixando o paciente mais suscetível à irritação, à coceira, que pode acabar desgastando mesmo o dia a dia do paciente. Então, a hidratação, os cuidados com o banho, os cuidados com o suor e os produtos que está aplicando na pele têm que ser todos indicados para uma pele atópica. Você fala da hidratação. Hoje está na moda o óleo de coco. A gente deve ou não deve usar como hidratante? O óleo de coco, ele tem uma propriedade anti-inflamatória, é um bom produto, mas para uma pele mais sensível, deve ser associado a um hidratante com ceramidas, com ladolina, com glicerina, porque o óleo de coco, ele não consegue penetrar muito bem na pele. Então, ele não poderia ser o nosso único hidratante, teria que estar associado com outros que conseguem penetrar e fazer uma barreira de proteção melhor. Então, isso é um dos mitos que a gente acaba levando como verdade. Existem outros que a gente pode citar? Outros exemplos de produtos que a gente acha que está funcionando e, na verdade, faz mal? Por exemplo, o álcool, quando a gente está... Nossa, muitos pacientes me procuram, quando está com a pele irritada, acaba aplicando o álcool, arnica, passando produtos que têm uma capacidade até de limpeza mais profunda, mas não é o que a gente precisa no momento. O que a gente precisa é de restaurar a barreira de proteção da pele. Então, o álcool acaba que alivia um pouquinho no momento, mas depois ele resseca muito mais e atrapalha, intensifica a coceira, a irritação da pele. Então, não dá para usar álcool na pele irritada. Agora, você falou, por exemplo, de suor, de piscina, por causa do calor e seca. Mas e agora que está fazendo um pouco de frio e a previsão é que até sábado venha uma frente fria e fique mais frio ainda? Como que a gente tem que fazer para se cuidar com seca e frio? Com seca e frio é basicamente hidratação da pele, com esses produtos sem cheiro e sem cor, uma roupa de algodão, linho, porque os produtos sintéticos também das roupas também acabam irritando um pouco mais a pele. Muito obrigada, doutora Thaís. Obrigada a você, Catiúcia. E daqui a pouco nós voltamos com mais informação para você. Até já! Quais os reais impactos ambientais dos meios impressos e dos meios eletrônicos? A escritora Silvana Scorsin defende que o papel causa menos dano que o lixo eletrônico e lançou um livro ontem que justifica essa ideia. Confira como foi o evento. Uma noite de autógrafos, boa música e bate-papo com leitores. Foi assim o lançamento do livro da publicitária Silvana Scorsin, na noite de ontem na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. Silvana recebeu os amigos e falou um pouco sobre o livro Meios Impressos versus Meios Eletrônicos. O livro, ele passa uma mensagem, ele quer lançar um debate sobre a sustentabilidade dos meios impressos e dos meios eletrônicos. Então, eu produzi uma cadeia, né, de produção tanto dos jornais como dos eletrônicos, para saber qual seria o meio mais sustentável. Não é bem um combate entre eles, mas sim uma abertura, uma visão para a gente começar a perceber
que os meios que propagam a informação, eles também têm um custo para o planeta, eles também são produtos. Então, assim, o jornal é um produto, o eletrônico é um produto, e eles, para propagar a informação, eles tiram recursos do planeta. Então, eu cheguei a algumas conclusões, tanto com um quanto com o outro, e eu vou passar essa informação para a sociedade para que a gente possa discutir melhores formas de avançar na tecnologia e pensar no nosso futuro, né? Porque de agora em diante a informação tem sido muito veloz, tem sido muito ágil, e a gente tem que repensar no lixo eletrônico e muitas coisas que no meu livro eu vou passar para todas as pessoas. O primeiro livro é como o nascimento do primeiro filho. E os amigos e leitores sabem disso e desejam que essa cria seja apenas o início de uma grande família com muitos filhos. Essas etapas da vida a gente vai conquistando conforme o tempo, né? E conforme a vontade, né? Então desejo para Silvana, uma amiga querida minha, uma pessoa faz parte das pessoas mais queridas que hoje eu tenho na minha vida. A gente é muito companheiro, que ela seja assim regada de bênçãos nesse novo momento e que esse livro seja de reflexões, né? Para todos que puderem alcançar, ler esse livro e que ela possa fazer, daí para frente, outras coisas, né? Escrever outros livros e fica aqui meu desejo de boa sorte e bênçãos para ela. O livro ele está bem científico, então eu acredito que ele já é para jovens e adultos, mas o debate já de sustentabilidade, ele é um debate também que começa desde cedo. Então, ele não é um livro que vai ser lido por crianças, mas ele deve ser debatido nas escolas desde pequeno, com certeza. Últimas notícias sobre a crise dos combustíveis aqui no DF. Apenas 8% dos postos de combustível da capital estão abastecidos. Estão previstos para chegar alguns caminhões de álcool anidro para ser misturado na gasolina. Segundo o Simpospetro DF, os caminhões devem chegar ainda na semana que vem, o que vai garantir um percentual maior na quantidade abastecida na cidade. E hoje tem o professor Diego Amorim para falar sobre o vestibular da UNB, que acontecerá nos dias 2 e 3 de junho. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você? Tudo Tranquila? ótimo. Bem-vindo. Obrigado. Agora, o vestibular da UNB é muito diferente dos outros vestibulares? Olha, é bastante diferente. O da UNB ele segue muito a linha do concurso público também. Há várias questões, por exemplo, de múltipla escolha, ABCDE, há várias questões de certo e errado, e ainda há questões de cunho aberto, que o aluno tem que escrever um parágrafo ou dois respondendo a um questionamento feito. Ou seja, ele é bem híbrido e diferente dos demais. Em relação à gramática, é uma das disciplinas que tem mais dificuldade? No primeiro dia a gente já tem a prova logo de português, né? Então a gramática, a pessoa estudando a gramática, concordância, regência, crase, pontuação e colocação, ela vai estudar tudo que cai lá mesmo. Só que a interpretação de texto é muito apertada, cai muita literatura misturada com interpretação de texto. Quer dizer, a pessoa tem que entender o que ela está lendo, entender o que se passa naquela situação colocada ali da escola de época, para poder responder aos itens. A pessoa tem que ter uma inteligência assim, situacional, que a gente chama. Ela tem que estar aberta a entender o que ela lê, a escola de época, para poder responder as questões. Então o problema não é só a gramática, é a língua portuguesa mesmo. Portuguesa ortografia, como um todo, literatura. Como gramática é mais técnica, você precisa fazer bastantes exercícios para entender. Na literatura e na interpretação de texto, não. Na literatura e interpretação de texto, na verdade, o que a gente precisa é muita leitura, muito estudo. Agora, a gramática é técnica, é muito treino, muita questão, muitos vestibulares anteriores. Em relação à redação, como que o aluno deve se preparar? Redação é um medo maior que o aluno tem, né? A redação, na verdade, da UNB é um pouco diferente de concurso público, porque na redação da UNB, do vestibular, eles podem cobrar de você resumo, artigo de opinião, carta, eles pedem textos informacionais, que a gente chama de instrucional. Ou seja, eles podem, como no último vestibular de 2017, por exemplo, eles cobraram para escrever um artigo de opinião a partir de uma determinada frase. O aluno tinha que tomar um posicionamento e escrever um artigo de opinião de um jornal. Então ele tem que estar atento a todos esses tipos de texto que a gente tem para poder escrever uma boa redação. Não cai só dissertação como em concurso público. Cai também narração, descrição, vai depender da pergunta que eles fizerem.
Você consegue prever qual que vai ser o tema da redação deste ano? Na minha cara vai sair coisa sobre tabagismo, drogas ilegais, ilícitas ou lícitas, como se lidar com esse tipo de coisa no ambiente jovem, porque é Dia Internacional de Combate ao Tabagismo. E essa semana é uma semana de combate ao tabagismo. E aí a UNB ela sempre está muito atualizada, ou seja, a prova vai ser sábado agora e domingo. Com certeza absoluta eles devem permear por meio disso. Drogas lícitas, ilícitas e dentro dela o tabagismo. Né? Você acha que para o aluno se sair bem, o que você sugere que ele faça? Olha, agora o que você tem que fazer é relaxar, ler bastantes coisas sobre isso que eu falei, sobre o que está acontecendo nessa semana na atualidade, e a partir daí é que você tem que construir um texto. Escreva várias modalidades sobre o mesmo assunto. Se é tabagismo, escreva uma carta para alguém, né, uma carta ao presidente, por exemplo, sobre tabagismo. Você pode escrever um resumo sobre isso, você pode escrever um artigo de opinião, uma dissertação, narrar um fato em que a pessoa, sei lá, se livra do tabagismo. Vários tipos de texto, a partir do mesmo tema, é um treino legal. Então tá, a gente volta no próximo bloco com mais informações com o professor Diego. Maravilha. Daqui a pouco. Estamos de volta com o professor de português, professor Diego Amorim. Professor, em relação ao concurso da Câmara, saiu um edital? Pois é, saiu o edital ontem pela Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas é famosa por fazer esses concursos de tribunais e agora pegou a Câmara Legislativa aqui do DF. Saiu cargo para tudo quanto é gente, tudo quanto é sorte. Saiu para nível superior, saiu nível médio, para técnico. Há bastante vaga, mas a pessoa tem que estudar muito. Vão cair umas coisas meio esquisitas lá. O que a gente pode orientar as pessoas a fazerem, quem quiser participar? O que estudar de língua portuguesa para a Câmara? Não, a gente não só de língua portuguesa, mas eu posso falar para você o seguinte, que na hora de você montar o seu cronograma de estudo, a língua portuguesa é importante, vai cair um bocado de questão de língua portuguesa, só que a parte 1, que a gente chama de parte geral, é uma parte apenas peso 1. Na parte 2, que é a parte específica, o peso é 3 na maioria das provas. Isso significa dizer que o seu foco de estudo tem que estar nessas matérias da parte 3, ou da parte de específicas, porque tem o peso 3, vão valer 3 vezes mais cada resposta que você der, e principalmente o que mais reprova na FCC é a redação, que é a Fundação Carlos Chagas. É a que mais reprova de longe. Por quê? Porque eles pedem minuta de parecer, eles pedem minuta de discurso parlamentar, como vai ser para a Câmara. Ou seja, você tem que estar muito bem preparado para a situação redacional que eles vão te colocar lá. Inclusive, até a redação de nível técnico foi uma redação diferente, não vai ser uma dissertação comum, vai ser fazer uma redação oficial. Ou seja, o cara tem que escrever ou um ofício, um memorando, uma ata, um requerimento, um relatório, pode ser cobrado qualquer coisa ali, dentro da redação oficial. Não é uma dissertação comum. Você falou das matérias específicas. Língua portuguesa acaba sendo específico para alguma carreira, não? Não, é para taquígrafo, né? Taquígrafo, caiu lá um taquígrafo para gente. E a parte de específica para taquígrafo é só língua portuguesa, ou seja, esse vai ter que escrever muito, vai ter que saber muito português, porque é muito aprofundado mesmo, é legal isso aí. Além dessas questões na redação, você acha que é preciso se dedicar a exatamente qual parte? Gramática, ortografia? Dentro de português, a pessoa tem que se ligar na FCC, as questões mais difíceis são as de gramática. Pegando provas anteriores, você percebe que a Fundação Carlos Chagas ela cobra muita regência, crase e concordância e pontuação, essas 4. E cobra bastante mesmo, mas o tipo de questão é sempre o mesmo. Ou seja, se você pegar provas anteriores e fizer as provas anteriores indo atrás da teoria, da matéria, você acaba se preparando muito bem para essa prova agora na parte de língua portuguesa também. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações, professor. Nossa forma de fazer notícia é uma novidade e você é o nosso maior parceiro. Vamos divulgar aqui as reportagens que você sugerir, enviar, quiser. A notícia é sua. Veja como é fácil participar e fazer este jornal junto com a gente, ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre às 13h30. Olá, agora que você já sabe que pode nos mandar uma matéria sobre qualquer assunto relevante para a sua comunidade, nós vamos mostrar como fazer para reunir um material de qualidade para nos apresentar. Se você vai filmar com o seu celular, lembre-se de usar a melhor resolução do aparelho e sempre a câmera da parte de trás.
A maioria dos celulares hoje filmam em Full HD 1920 por 1080 e isso é ideal para a TV. E mais uma dica, lembre-se de colocar o aparelho no modo avião. Se você vai, por exemplo, falar das más condições de um parquinho de diversão, procure primeiro filmar em plano aberto o local por inteiro. Depois, faça imagens mais próximas, sem usar o zoom do celular, porque isso diminui a resolução das imagens. Neste caso, apenas se aproxime da imagem para que possa filmar os detalhes de cada brinquedo que apresenta defeitos, ferrugens, etc. Depois de filmar tudo que achar interessante, você pode gravar entrevistas com pessoas da comunidade que utilizam esse espaço, reclamando, dando sugestões e até elogiando se for o caso. Se também tiver vontade de aparecer na matéria, chamamos isso de passagem. A passagem é quando o repórter aparece na imagem, dando algumas informações relevantes que por acaso não tenha em imagens ou em entrevistas. Neste caso, sugerimos que peça a ajuda de alguém que possa filmar a sua passagem. Como o celular capta o áudio de forma ambiental, outra sugestão é que fique a no máximo 1,5 metros de distância da câmera do celular. Assim, o áudio será captado com mais qualidade. Quando tiver tudo isso gravado, pode baixar tudo no seu computador e nos enviar por e-mail. Nós faremos uma edição e colocaremos no ar. No e-mail, lembre-se de nos dar todas as informações referentes a nomes, sobrenomes dos participantes da matéria, como também profissão ou função. Isso será utilizado para darmos os devidos créditos. E para finalizar, use sempre o aparelho na horizontal. Um bom trabalho! Imagens do Distrito Federal premiadas na Coreia do Sul. O trabalho do diretor de fotografia Fábio Raposo mostra os detalhes mais delicados da natureza em comunhão com a arquitetura moderna de Brasília. A obra, que mostra a capital federal vista do céu, foi reconhecida em uma seleção internacional. Verde por todos os lados. Rios, lagos, natureza por toda parte. Curvas sinuosas, infinitas. Verdes montanhas que escondem uma beleza inacreditável. Pontos isolados que se ligam entre o verde e o concreto. A perfeição em linhas que cortam pontos distantes. A leveza das cores e dos movimentos em uma busca constante pela perfeição. Uma cidade que parece fria, mas é o símbolo de acolhimento para todos os povos. Aqui se decide a vida de muitos, e muitos sequer sabem onde fica. Do alto, tudo parece miniatura. A verdade é que os tamanhos não representam em nada sua importância. Nasceu fadada a ser dela, e por mais que tentem mudar essa imagem, ela resiste, linda, forte, majestosa, como pensou o seu Criador. Às vezes a tratam mal, mas ela continua resistindo. Já não é mais uma menina, é uma senhora que não se esconde de ninguém.
Simplesmente Brasília. O Fala DF de hoje chegou ao fim, mas você pode rever as matérias e as entrevistas pela internet. Acompanhe também nossas redes sociais. O Facebook é o Fala DF e o Instagram é o @FalaDF. E amanhã nós estaremos aqui ao vivo, às 13h30. Vamos fazer este jornal juntos. Um bom feriado pra gente e até sexta. Conto com a sua companhia.